Presidente da República, Daniel Chapo, empossou nesta segunda-feira membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, um órgão de consulta e aconselhamento presidido pelo chefe de Estado. São eles Jacinto Veloso, Marina Pachinuapa, António Amatai, Melba Mfumo e Olímpio Cardoso Cambona. Estes foram eleitos pela Assembleia da República, enquanto que Mariano Matsinhe e Joaquim Mutanga foram designados pelo Presidente da República. No discurso de posse, Daniel Chapo desafiou os novos membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança a garantirem a defesa da pátria face a várias ameaças de integridade territorial e da paz. Os membros do Conselho Nacional de Defesa e Segurança tomam posse num ano em que a pátria moçambicana celebra 50 anos da sua independência nacional, por um lado. Por outro, a nossa nação enfrenta desafios que podem beliscar esta independência, que foi conquistada à custa de sacrifício e derramamento de sangue dos melhores filhos desta pátria. Da vasta lista destes desafios, podemos fazer menção, por exemplo, aos ataques terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, alguns distúrbios que inquietam a harmonia e tranquilidade social em algumas localidades, perpetrados pelos auto-intitulados Naparamas, alguns resquícios da perturbação da ordem e segurança pública, caracterizadas por manifestações ilegais, violentas e criminosas, o aumento de crimes transnacionais, o impacto devastador das alterações climáticas que ciclicamente fustigam o nosso povo, com cheias, inundações, ciclones e secas prolongadas. Chapo quer dos novos membros uma postura ética realista no aconselhamento ao Presidente da República sobre matérias sensíveis como a segurança. Nosso mandato exige visão estratégica, mas também sensibilidade humana, porque a segurança de um país começa pela segurança das pessoas. São chamados a servir com isenção, com sabedoria, com experiência, com sentido patriótico. A segurança de Moçambique não é apenas uma responsabilidade institucional, é um dever moral para com o povo que confiou em nós. Por inerência de funções, ainda tomaram posse Cristóvão Tchume, Ministro da Defesa Nacional, Paulo Chachine, Ministro do Interior, Maria dos Santos Lucas, Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Carla Fernandes Louveira, Ministra das Finanças, João Jorge Macrombe, Ministro dos Transportes e Logística, Mateus Sais, Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. E ainda José Pacheco, Diretor-Geral do CISE, Júlio Jane, Chefe de Estado-Maior-General das FADM e Joaquim Adriano Cive, Comandante-Geral da PRM, entre outros quadros do Governo. Especialistas de saúde, desde farmacêuticos, produtores de medicamentos, gestores, até empresários provenientes de 20 países de todos os cantos do mundo, bem como representantes de grandes instituições financeiras como o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, vão participar entre os dias 30 e 31 de julho corrente da exposição Cimeira Internacional de Saúde, que terá lugar na cidade de Maputo. Entende-se que a Conferência e Expo 2025, a decorrer nos dias 30 e 31 de julho, constitui uma plataforma inédita para a convergência de ideias, experiências e soluções. A Conferência e Expo 2025 irá reunir intervenientes de todas as esferas de saúde, desde reguladores, não só em Moçambique, mas a nível da região e alguns países internacionais fora da região, a prestadores de serviços, o investigador, o investidor, até o cidadão comum, que é o beneficiário final das nossas políticas. A iniciativa, de acordo com a presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, Tânia Citoy, visa promover as oportunidades de investimento e parcerias na área da indústria de produção de medicamentos em Moçambique. E é nesta linha que vemos nesta conferência uma oportunidade para consolidarmos a nossa ação regulatória e promovê-la como um pilar essencial do Sistema Nacional de Saúde. Pretendemos também, com os parceiros aqui presentes, fomentar um ambiente favorável ao investimento ético na saúde, ao fortalecimento das cadeias de fornecimento de produtos farmacêuticos, à modernização dos mecanismos de regulação
e a digitalização dos processos, com especial enfoque na regulamentação e segurança dos medicamentos, bem como na harmonização regional de normas. E é neste contexto que Tânia Sitoy convida o empresariado nacional para participar no evento, com vista a explorar esta janela de oportunidades para interagir com especialistas do setor. Aproveitar esta ocasião para dirigir uma palavra especial ao empresariado nacional, referindo que esta conferência não é apenas um palco para os grandes nomes do setor. Ela é, sobretudo, uma janela de oportunidade para o empresariado moçambicano, para que se aproprie das dinâmicas globais, se posicione estrategicamente e estabeleça parcerias sustentáveis com os gigantes do mundo no setor farmacêutico e na saúde no geral. Minhas senhoras e meus senhores, a tecnologia está também ao nosso serviço. Até porque, segundo Tânia Sitoy, já existem linhas de financiamento ao nível do setor de produção de medicamentos, mas que, no entanto, ainda não estão a ser explorados ou capitalizados pelo empresariado nacional. Após a pandemia do Covid, quando os chefes de Estado decidiram que a África deve produzir para a África, estes 3 bancos disponibilizaram uma linha de financiamento com taxas de juros muito baixos, em que, principalmente se houver iniciativas de parcerias público-privado, são taxas mínimas que os empresários podem ter acesso a este tipo de financiamento. Estes bancos estarão presentes nesta conferência e será uma oportunidade para o empresariado nacional poder ter uma conversa de como, daqui para frente, poder aceder a estas linhas de financiamento para produção local. E a produção local podem ser vários tipos podem ter várias etapas, pode ser uma produção total, pode ser uma produção parcial, mas é uma oportunidade única para que o empresariado nacional tenha acesso a estas linhas de financiamento. O evento desta segunda-feira serviu para o lançamento da conferência do dia 30 a 31 de julho, na qual o governo pretende colocar Moçambique no mapa mundial na área de produção de medicamentos. O movimento estudantil moçambicano, por intermédio da União Nacional de Estudantes, das associações dos estudantes e dos núcleos de estudantes, manifesta sua profunda preocupação quanto à recente revogação do Decreto número 58/2004, de 8 de dezembro, decidida pelo Conselho de Ministros na sessão de 8 de julho de 2025, que retira o pagamento de subsídio aos estudantes do 6º ano de Medicina. Face à situação, a classe pede diálogo urgente com o governo. A revogação deste subsídio constitui uma violação à dignidade dos estudantes, compromete a qualidade da formação médica e, por extensão, põe em risco a saúde pública nacional. Sem incentivos mínimos, corremos o risco de registrar o aumento do abandono acadêmico, a desmotivação dos futuros profissionais e, assim também, como o agravamento da escassez de médicos ao nível, portanto, das unidades sanitárias do nosso país. Diante desse exposto, nós, como estudantes de medicina de todas as universidades públicas do país, desde a Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Zambeze, Universidade Licungo, assim também como Universidade Lúrio, na província de Nampula, solicitamos respeitosamente a reconsideração desta decisão e apelamos à abertura urgente de um diálogo com os representantes dos estudantes de medicina de forma construtiva, transparente entre o governo e estes, com vista à construção de soluções sustentáveis, justas e compatíveis com os desafios enfrentados ao nível do setor de saúde no momento atual. Nós acreditamos firmemente que, com vontade política, escuta ativa e compromisso com a juventude moçambicana, é possível encontrar alternativas que respeitem os direitos dos estudantes, valorizem a formação médica e fortaleçam o Sistema Nacional de Saúde. A União Nacional dos Estudantes, a Associação dos Estudantes, assim também como o Núcleo dos Estudantes de Medicina, permanecem mobilizados, vigilantes e firmes na defesa e na educação pública de qualidade, digna e comprometida com o futuro.
O porta-voz do movimento estudantil moçambicano, Isidro Felipe, fala igualmente do impacto negativo da retirada deste subsídio aos futuros médicos e também no atendimento médico nas unidades sanitárias do país. Esta medida é em vigor por mais de 2 décadas, estamos a falar de 2004 até esta altura, representou não apenas um alívio financeiro para os estudantes finalistas de medicina, mas também um exemplo de uma política pública inteligente e estratégica, alinhada àqueles que são os desafios do Sistema Nacional de Saúde, assim também como das outras atividades que são feitas no âmbito de estágios pré-profissionais. Num contexto em que o país continua a enfrentar déficit estrutural de médicos e técnicos de saúde, a manutenção deste subsídio acreditamos que seja crucial, sendo que os estudantes finalistas, durante o estágio nas unidades sanitárias, prestam serviços essenciais para a população e este subsídio tem, portanto, permitido, ou vinha permitindo, portanto, com que, apesar de ser de forma limitada, cobria algumas despesas básicas, como alimentação durante os turnos extensos, transporte até as unidades sanitárias, assim também como aquisição de material de proteção individual ao nível das unidades sanitárias, porque muitas das vezes temos tido falta também desse equipamento de proteção individual para esses estudantes que encontram-se nas unidades sanitárias. Caso não obtenha uma resposta positiva ao seu documento submetido ao Ministério da Saúde, Educação, Negócios Estrangeiros e Cooperação e ao Gabinete do Primeiro-Ministro, os estudantes ameaçam recorrer à Justiça. Em uma conferência de imprensa realizada nesta terça-feira na cidade da Beira, o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, esclareceu sobre os motivos que estão por detrás da suspensão do decreto que permitiu o pagamento de subsídios aos estudantes do 6º ano do curso de medicina nas universidades públicas. De acordo com Impissa, a conjuntura econômica do país é um dos motivos pelo qual levou à suspensão dos subsídios aos médicos estagiários. Os motivos que estão por detrás desta revogação, primeiro, tem a ver com o fato de que a situação e a conjuntura económica do país não é das melhores. Devem estar a acompanhar situações recorrentes, por exemplo, de uma dívida com os médicos, com os professores, ou com funcionários, com fornecedores, entre outros. Então, não há soluções mágicas a dar. É preciso dizer-se isto de verdade. O país precisa de produzir muito mais para ter recursos e poder investir em várias atividades. Então, não há condições de continuar a suportar esta despesa. Aliás, devo dizer que, por conta desta despesa, há uma dívida relativamente grande com os estudantes estagiários, neste caso, os que estavam a terminar e os que iniciaram, portanto, o 6º ano em 2025, e ronda a pouco mais de 100 milhões de meticais. É muito dinheiro. E o que tem que se fazer é estancar isto. De doravante, depois da aprovação deste instrumento, não se vai aplicar para os próximos estudantes que entrarem para esse nível. Por um lado, para as razões de natureza económica. Para além da conjuntura econômica do país, a não abrangência dos estudantes do setor privado também foi um dos motivos apresentados por Impissa. Segundo, é que na análise ou reanálise que foi feita, mesmo quando se estava a fazer esta reflexão, este subsídio tem servido apenas aos médicos generalistas, mas já não abrange, por exemplo, aos médicos dentistas. Não abrange, por exemplo, aos enfermeiros que estejam a fazer, por exemplo, curso de enfermagem superior. Não abrange a outros estudantes, por exemplo, que se encontram em universidades privadas e que fazem estágio também. Não abrange também aos estudantes que, por alguma razão, tiveram uma bolsa, quer do Estado ou outras, e estejam a trabalhar, portanto, a estudar, por exemplo, fora do país. Portanto, era um subsídio que era confinado a determinadas universidades, no caso de universidades públicas, portanto, tínhamos então uma situação de tratamento desigual entre o mesmo grupo. Mas também tem a ver com o avolumar do número de estudantes que deviam beneficiar-se deste subsídio, que agora reporta-se em situação de uma pressão imensa em relação ao orçamento do Estado. De acordo com o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, apesar da suspensão do subsídio, a realização dos estágios continua a ser obrigatória. As declarações de Impissa foram feitas durante o briefing da 25ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, realizada na cidade da Beira.
Moçambique registrou nas últimas 24 horas, ou seja, entre os dias 13 e 14 de julho, um total de 7 casos suspeitos de Mpox, de acordo com o Boletim da Direção Nacional de Saúde Pública, divulgado nesta terça-feira. Com os últimos 7 casos registrados nas últimas 24 horas, o país passou a ter um total de 21 casos suspeitos, desde a eclosão da doença em meados de junho passado. Ainda assim, Moçambique continua com o registro de 3 casos confirmados de Mpox, todos na província de Niassa, no norte do país. Os 3 casos da doença foram confirmados no dia 11 de julho pelas autoridades sanitárias, que adiantaram na altura que os pacientes estavam estáveis e em isolamento. Os mesmos dados apontam para o registro de 14 pessoas em isolamento, mas sem registro de óbitos. Nesta terça-feira, o porta-voz do governo Inocêncio Mpisa garantiu que os casos ora confirmados estão ainda controlados. São creio que 3 casos. 3 casos. E é um caso já detectado. Trata-se de 3 cidadãos nacionais que se deslocaram, portanto, no trajeto Malawi-Moçambique. Portanto, Malawi tem muito mais casos, pouco mais de 40 casos. Então, creio que devem ter estado dentro do contacto. No entanto, o que o país fez foi colocar ou mantê-los em quarentena, por forma a que se possa acompanhar num cenário isolado, que permita que, naturalmente, eles não espalhem portanto, esta doença. No entanto, o setor da saúde está atento, está a criar condições para que de lá não saia, portanto, o distrito de Lago, de lá não saia e não se espalhem casos para moçambicanos. Então, é alguma coisa dentro do controle e há aqui toda a atenção que se está a dar, naturalmente, para estes 3 casos já identificados e o esforço é que não se... A Mpox é uma doença altamente perigosa, que se transmite através de contactos com pessoas contaminadas. Nós viajávamos com cerca de 21 mil meticais por cada passageiro, ou cada atleta. E desta vez são 42 mil, portanto, nós encontramos as razões que a empresa tem, naturalmente não cabe a nós, mas com este incremento, que é justificável, segundo eles, e temos algumas dificuldades, mas o orçamento é esse mesmo, são 100 milhões de meticais. São estes valores ora incrementados pela companhia aérea para a movimentação das caravanas desportivas do Moçambola 2025, que a elas se acresce a exigência de pagamento na Caixa na sequência da reestruturação em curso na gestão da transportadora aérea nacional. Tem a ver apenas com a logística do transporte aéreo e acredito que, como disse o próprio ministro, a solução sairá do todo o trabalho que vai fazer ao nível governamental ou político, depois para encontrar, porque é desejo de todos que Moçambola continue para o bem de todos. As dificuldades consideradas já antigas e conhecidas da Liga Moçambicana de Futebol voltaram a ser ouvidas pelo governo. Nós, como o Ministério da Juventude e Desporto, estamos a trabalhar afincadamente para encontrar soluções para a área do desporto para os próximos tempos. É verdade que esta solução não é daqui para aqui que vai acontecer, mas o importante é que nós temos obrigações sim de olhar esta questão do desporto com um pouco mais de profundidade e toda a sociedade compreender aquilo que são os desafios que existem no desporto. O que dissemos, depois de ouvirmos aqui ao presidente Simango, ele já se pronunciou várias vezes sobre isso. O que dissemos é que nós vamos trabalhar dentro daquilo que são as condições que o governo tem, vamos ouvir os nossos colegas das áreas que gerem a questão de transportes e brevemente entraremos de novo em contacto para podermos ver quais são os passos a seguir. E essa solução será para esta semana, voltarmos a ter o Moçambola? Bom, nós estamos nos encontrar agora com o presidente da Liga e a nossa obrigação como governo, aliás, aquilo que é a orientação do presidente da República, é estarmos em cima dos acontecimentos e trabalharmos para ir mitigando aquilo que pode prejudicar o empenho do governo. É verdade que esta é uma questão ligada à Liga, mas também toca com o governo, porque nós estamos pela promoção e massificação do desporto. Então, o que nós vamos fazer é que, ao encontrarmos solução,
A mídia vai ser a primeira a saber. Aliás, a saída do encontro com o governo representado pelo Ministro da Juventude e Desportos, Caifadine Manasse, há uma garantia: a intervenção do Executivo para a viabilização de forma segura do Campeonato Nacional de Futebol, realça Alberto Simango, presidente da Liga Moçambicana de Futebol. É difícil dizer que teremos ou não teremos, mas o importante é que ficou claro com as declarações do Sua Excelência o Ministro que o governo vai intervir e Moçambola vai continuar a insistir. Portanto, se será esta semana ou não, esperemos para ver. Hoje ainda é terça-feira. Se for por razões apenas desportivas, posso dizer que sim, mas como há questões que não dependem de nós, vamos acompanhar o que o governo é capaz de fazer nas próximas horas, nos próximos tempos, e aí diremos quando é que nós retomamos. Para já, a discussão sobre a realização do campeonato em modelo regional não faz parte das hipóteses, devendo este assunto ser debatido a posterior. Agora, a prioridade é terminar com o campeonato, que teve o seu arranque tardio, a 17 de maio. No âmbito da sua visita de trabalho à província de Sofala, o Presidente da República, Daniel Chapo, reuniu-se com o setor privado local com o objetivo de escutar as suas preocupações. E como o Presidente da Associação Comercial da Beira, Félix Machado, o primeiro a expressar a vontade do empresariado local em fazer parte de soluções para a dinamização da economia nacional, tendo Machado enumerado uma longa lista de preocupações do setor privado em Moçambique, com destaque para a crise de divisas no mercado cambial nacional. A economia cresce sem produção e nenhuma produção avança sem acesso previsível das divisas. Mas hoje em Moçambique vivemos uma contradição preocupante. Empresas que geram divisas para o país através de exportação, prestação de serviços internacionais ou investimento direto enfrentam enormes dificuldades para aceder a essas mesmas divisas quando precisam de importar matéria-prima, tecnologia ou insumos essenciais. Como é possível planear, produzir ou competir no mercado regional se o acesso às divisas é esporádico, cheio de burocracias incerto? Isso quebra a cadeia produtiva, atrasa entregas, encarece as operações, pior ainda, desmotiva o investimento nacional e estrangeiro sério. Por isso, propomos uma política cambial transparente, previsível e produtiva, que valorize quem gera divisas para o país, priorize acesso à moeda estrangeira para atividades produtivas de exportação e não apenas para o consumo e serviços externos. Em resposta, o Presidente da República disse tratar-se de um falso problema e justificou da seguinte forma a sua tese. A questão de divisas é um assunto que, como é que eu posso explicar? É igual a que eu disse aqui, das tais licenças e companhia. Onde há escassez, dinheiro é como qualquer outro produto. É como arroz, é como farinha, é como o que quer. A diferença, por exemplo, entre um banco e uma padaria é que o banco vende dinheiro e a padaria vende pão. Só. E o padeiro fica com uma bata branca e o que vende dinheiro fica com um fato e gravata e ar-condicionado. E a padaria não tem ar-condicionado. Só isso. O que é que eu quero dizer? É que realmente quando há escassez da moeda estrangeira, começa a se transformar essa escassez em oportunidade de negócio. Isto acontece até nos bancos comerciais, vocês que fazem negócio todos os dias. Não há, como é que eu posso dizer, uma verdadeira escassez, é uma escassez criada para depois criar essa oportunidade de consegue dar o Félix hoje, o Félix amanhã diz que não tem, mas minutos depois cá de ouvir que tem, não é? Por exemplo, nunca faltou dólares para se entregarem dividendos entre eles. Félix Machado queixou-se também do impacto da corrupção no dia a dia do empresariado nacional. A corrupção, excelência, funciona como um imposto invisível, que não aparece nas contas públicas, mas pesa fortemente
sobre quem empreende com ética, limita o investimento, mata o mérito, afasta a confiança do empresariado sério, tanto nacional assim como estrangeiro. Combater a corrupção é mais do que exigência moral, é uma estratégia econômica de desenvolvimento. É garantir que todos joguem as mesmas regras. É libertar o potencial de quem quer crescer de forma honesta e sustentável. É por isso, com este combate deve ser visto como uma causa comum. Interessa ao Estado, que ganha credibilidade, e o setor privado, que ganha confiança para investir mais. E tudo isso passa por simplificação de procedimentos administrativos e digitalização. Só isso. Desta vez, Daniel Chapo reconheceu o problema, mas pediu a colaboração de todas as forças vivas no combate a este mal que, segundo o Presidente da República, mina o desenvolvimento socioeconómico do país. Realmente a corrupção é um mal e fiquei feliz por já ouvir propostas aqui a dizerem que tem que haver canais de denúncia e eu concordo plenamente com isso. Mas a única coisa que eu queria dizer é que aqui o combate tem que ser de todos nós. Portanto, tanto o corruptor como o corrupto devem ser combatidos. Porque o problema não está só no lado do corrupto, está também no lado do corruptor, não é? Então temos que ver este assunto. Agora, onde eu concordo com a vossa proposta que o Presidente Félix disse, é o que nós já estamos a fazer. Por isso criamos o Ministério de Comunicações e Transformação Digital. Realmente a digitalização e simplificação do procedimentos pode diminuir o nível em que nos encontramos. Para além do setor privado, Chapo reuniu-se com funcionários públicos a nível da província de Sofala. Num ato que se pode considerar como um marco histórico para o setor dos transportes e turismo em Moçambique, a agência Couture recebeu nesta terça-feira o Certificado Internacional de Qualidade ISO 9001, emitido pela conceituada entidade certificadora, a Bureau Veritas. Reagindo ao momento depois de receber o certificado, o administrador executivo da agência Couture, Mohamed Abdullah, disse que para a instituição não é apenas o reconhecimento da excelência dos serviços prestados, mas também uma elevação ao padrão de qualidade. Celebramos hoje, com todos vós, este marco importante, a certificação de qualidade ISO 9001, auditada e validada por uma das líderes mundiais neste campo, a Bureau Veritas. Sermos os primeiros no nosso setor a conseguir este feito com a Bureau Veritas não é apenas um orgulho, é um compromisso renovado com os mais altos padrões internacionais. Mohamed Abdullah sublinhou ainda que o certificado desafia a Couture a melhorar cada vez mais os seus serviços. Onde quer que estejamos, temos o dever e o orgulho de ser embaixadores do nosso país. O nosso crescimento é também contributo para um Moçambique melhor, mais forte e mais presente no mundo. Esta certificação não é um ponto de chegada, é um marco no nosso caminho, um compromisso renovado e reforçado para continuar a evoluir, a inovar, a manter os mais elevados padrões e a contribuir para o desenvolvimento do setor em particular e do nosso país no geral. Apesar deste momento de celebração, o setor manifesta crescente preocupação com a escassez de divisas no mercado nacional. A partir do momento em que não conseguem escoar os seus capitais para fazer face aos custos inerentes da operação, preferem não vender nesse ponto estrategicamente. E isso é mau para a nossa economia, é mau para a aspiração de crescimento que o país tem e, além das outros prejuízos ou outros percalços que a questão de divisas causa no mercado, esta é mais uma. O empresariado, os empresários, depois não conseguem fazer as suas viagens com custos eficientes e isso faz com que tudo se torne mais complicado para a nossa economia. Portanto, infelizmente, esta situação das divisas continua a ser
um calcanhar daquilo no setor da aviação e das viagens. Com o certificado, a Cultura reforça o seu compromisso com a qualidade, com a inovação, com a resiliência na área de transportes e turismo em Moçambique. E não só. Em várias províncias do país, professores têm manifestado descontentamento devido ao atraso no pagamento das horas extras, o que, segundo eles, compromete a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. A ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, garantiu que o setor está a mobilizar esforços para pagar as dívidas de horas extraordinárias com os professores na totalidade. Houve uma gestão, a gestão foi o valor entregue às nossas províncias através da direção de finanças e articulação com os nossos setores de educação. O que aconteceu é que a primeira tranche, o que se esperava é que todos os professores recebessem o valor, não na totalidade, porque é por tranche. Então há de haver uma segunda tranche agora, mas a nível das algumas províncias apenas deram alguns e outros não receberam. Então os nossos colegas efetivamente estão à espera e ficam mesmo impacientes em relação a isso, mas estamos a trabalhar, há de haver a segunda tranche. Portanto, os que não receberam vão receber, os que receberam não na totalidade vão receber, portanto, aquilo que é o valor. Está-se a trabalhar a nível das finanças. Eu não posso dizer hoje ou amanhã, é um trabalho que estamos a fazer com as finanças. À medida que as finanças vão tendo os recursos, portanto, vai sendo descentralizado, portanto, alocadas às nossas direções provinciais, que é exatamente para poderem pagar os professores. Que vão ser pagos. Essa é a aposta do governo e tem que ser, mas está-se a fazer gradualmente ir fazendo efetivamente esses pagamentos. Sobre a cobrança do valor de guarda nas escolas públicas, Tovela defendeu a medida, afirmando tratar-se de uma forma de garantir a segurança dos alunos e preservar a ordem nas instituições de ensino. Agora, em relação aos guardas é o seguinte: a escola está inserida dentro de uma comunidade e nós contamos efetivamente com o apoio da comunidade. O que nós estamos a dizer é que ninguém é obrigado, no ato da matrícula, a ter que pagar, seja o que for, para a criança estudar. Mas os pais querendo, gente na comunidade querendo, para preservar a escola, pode contribuir para o pagamento do guarda. Essa é que é a questão-chave. As declarações foram feitas à margem da sua visita às obras das escolas construídas pela Fundação Tsushi na cidade da Beira, destruídas por ciclone Idai. A atual escola primária de Esturro foi grandemente destruída. E nesse contexto, a Fundação de Caridade decidiu construir a nova escola de Esturro aqui. Anteriormente chamava-se primária e neste momento vai ser básica. São 46 salas de aulas. Se nós olharmos para aquilo que é o nosso sistema normal de dois turnos, teremos a falar mais ou menos 4.600 estudantes. A Fundação é responsável pela construção de mais de 100 escolas em construção ao nível da província de Sofala. As obras estão avaliadas em mais de 100 milhões de dólares. A direção da RENAMO convocou nesta quinta-feira uma conferência de imprensa para manifestar a sua preocupação em relação à intenção dos ex-guerrilheiros de encerrarem todas as sedes desta formação política a nível nacional, como forma de forçar a convocação urgente de um Conselho Nacional com o intuito de deliberar a retirada do Ossuf Momad da liderança do partido. Acompanhamos com alguma preocupação as declarações que foram proferidas pelo Sr. João Machava relativamente ao encerramento das delegações, como forma de pressionar a realização do Conselho Nacional. Quero aqui encorajar os delegados provinciais, distritais, os delegados a todos os níveis, os quadros da RENAMO, os membros, os simpatizantes e o povo moçambicano em geral, que nós estamos a trabalhar. Nós estamos dentro do período para a realização do Conselho Nacional. Acredito que têm conhecimento que o Conselho Nacional reúne ordinariamente 2 vezes por ano. O Conselho Nacional é o órgão deliberativo do partido no intervalo entre 2 congressos. A secretária-geral da RENAMO, Clementina Bomba, esclareceu que a pretensão dos ex-guerrilheiros não vai ser concretizada, uma vez que o Ossuf Momad só poderá abandonar a liderança do partido por decisão de Congresso. Tem que ficar claro
que o Conselho Nacional não tem competência para demitir o presidente e o mandato do presidente é de 5 anos. O mandato do presidente termina com a tomada de posse do novo presidente, para dizer que o Congresso é que terá competência de decidir sobre a manutenção ou não do presidente Ossufo Momade, que foi democraticamente eleito no Congresso que se realizou em Alto Molokwe no ano passado. Clementina Bomba falou das dificuldades financeiras que o partido está a enfrentar para realizar o tão almejado Conselho Nacional, mas garante que o mesmo terá lugar ainda este ano. É importante também aqui recordar que nós realizamos há bem pouco tempo a sessão, portanto, da ACOLDE, que é a Associação dos Combatentes da RNAM, visando encontrar caminhos para ultrapassar o problema dos desmobilizados. Realizamos a reunião e nessa reunião tomaram-se decisões profundas. Uma das grandes decisões que foi tomada nessa reunião foi da reabertura das delegações a todos os níveis. E a outra grande decisão foi a realização do Conselho Nacional. Como sabem, o Conselho Nacional, para a sua realização, passa necessariamente pela preparação logística para a realização do evento. E nós, neste momento, estamos a trabalhar no sentido de preparar esta logística para a realização do Conselho Nacional. Os senhores jornalistas, dentro de dias, poderão ter uma informação em relação ao período ou à data da realização do Conselho Nacional, porque a Comissão Política Nacional irá reunir para poder se debruçar sobre a marcação do Conselho Nacional. A secretária-geral da RNAM protagonizou um ato que deixou quase todos os jornalistas presentes indignados, ao abandonar a conferência de imprensa antes do fim. Tudo por conta de questões colocadas pelos jornalistas antes desta terminar a sua comunicação. No encontro mantido nesta quinta-feira na Presidência da República, Daniel Chapo e Andrea Riccardi destacaram os contributos da comunidade na mediação da paz, nomeadamente no Acordo Geral da Paz de 1992, bem como nas áreas de solidariedade e desenvolvimento social. Ambas as partes reafirmaram o compromisso com a promoção da paz, inclusão e dignidade humana, destacando Moçambique como exemplo de convivência interreligiosa em África. Andrea Riccardi manifestou a sua satisfação pelo contínuo relacionamento de amizade e cooperação entre a comunidade de Santo Egídio e Moçambique, reiterando a disponibilidade da organização para continuar a apoiar iniciativas sociais num país cujo futuro depende dos jovens. Com o Signor Presidente della Repubblica abbiamo discusso di problemi del futuro del Mozambico, in particolare il problema dei giovani, il problema della scolarizzazione, del lavoro, del futuro dei giovani, perché come tutti sanno il Mozambico è un paese giovane e c'è una grande domanda di futuro da parte dei giovani. Il paese sta affrontando una grande trasformazione sociale, politica, ma questa trasformazione deve diventare anche una trasformazione umana e spirituale. A comunidade de Santo Egídio está presente em Moçambique há mais de 3 décadas, com iniciativas em diversas províncias, destacando-se os programas Bravo, de registro civil gratuito, no combate ao HIV-Sida, no apoio às populações deslocadas e na promoção da dignidade humana. A venda informal nas bermas da N6 já é um problema considerado resolvido pelo município da Beira. Esta quinta-feira, o mercado acordou com uma imagem de bancas sendo construídas e vendedores a dar início a uma nova etapa dos seus negócios no espaço organizado pelo município da Beira. Mudança que resulta da decisão do presidente do Conselho Municipal da Beira de demolir as bancas e retirar os vendedores que operavam nas bermas da Estrada Nacional número 6. Os vendedores mostram-se satisfeitos com a decisão, considerando o novo local mais seguro. Estou satisfeita, assim. Aí na estrada havia muitos riscos. O mercado deveria estar aqui, mas precisamos de alguns ajustes, né? É dizer que tem muitas caravanas para faixa beira-estrada, estão lá a fazer o mesmo negócio. Agora,
se esse mercado estar por dentro, aquelas caravanas sempre continuar por fora. O movimento vai ser sempre aquele movimento que não vai agitar o vendedor. A satisfação também é visível entre os clientes, que acreditam que a movimentação irá melhorar o ambiente e dar uma nova imagem ao bairro. Eu gostei muito da mudança desse mercado, porque o mercado estava no caminho mesmo. Aquilo ali não estava bem, mas assim que mudaram o mercado, está num sítio bem conservado. Até podemos mandar crianças daqui. Está bem o mercado, está bem localizado. Aqui no mercado já está tudo bonito. Antigamente era esconderijo de uma fuma, mas agora não é mais. O mercado já está tudo bonito, o que fez o governo, gostamos. Os clientes apelam às autoridades reguladoras do mercado para que coloquem eletricidade, água e balneários condignos. Gostaria que o governo aumentasse mais por água, energia, para as pessoas ficarem mais felizes e ainda tirarem mais as pessoas que ficam, ainda manter estarem lá na estrada, para ficarem aqui. Se algumas pessoas ainda continuam a viver, ficando lá vendendo, aqui não teria mais movimento. Para as pessoas que estão aqui a venderem, gostaria que todo mundo que está lá, o governo tirasse mesmo até estarem aqui, essas todas as bancas ocuparem com as pessoas. Em resposta, o município da cidade da Beira garantiu que está a mobilizar esforços para criar condições condignas aos vendedores neste novo espaço. A Idealidade vai criar as condições, como de sempre o criou, que já foram vandalizadas, e vamos repor de novo a água potável, balnear a sua reabilitação que também tinha, mas foi vandalizada, e a iluminação pública para garantir os vendedores possam chegar àquela hora abaixo das 17 e para exercitar suas atividades com digno. Sem outra alternativa, os vendedores deste mercado tiveram que acatar as instruções do município em deixarem de realizar as suas atividades comerciais na bermas da estrada para este lugar, que é o local reservado pelo município para a realização do processo de venda. Apesar da mudança ser satisfatória para os clientes, por outro lado, para os vendedores, a satisfação ainda não é completa. As imagens são de Gilberto Botão, Maria Maida, a partir da cidade da Beira, para a TV Focus. O presidente do Partido Revolução Democrática, Vitano Cingano, foi sequestrado no dia 2 de julho, na cidade da Beira, neste local, Santa Isabel. As informações foram partilhadas pelo seu advogado, Sérgio Mazzini, por meio das suas redes sociais. Estas informações davam conta de que Cingano saiu de casa para tratar assuntos pessoais quando foi interpelado por uma viatura que continha lá indivíduos com armas de fogo, em que o obrigaram a deixar o mototáxi para entrar na viatura em que o transportavam. O delegado do Partido Revolução Democrática, Chimucaíco Machate, disse em uma entrevista à TV Focus que até o momento não há qualquer informação concreta sobre o paradeiro de Vitano Cingano, o que mantém o partido preocupado. Não conheço até agora, estamos à procura, e do lado e do outro lado, e não estamos conseguindo localizar. Isto é triste porque nós temos também mais os quadros que estão na cadeia central, que foram sequestrados nesta cidade da Beira. Então, de momento agora, nós já estamos a pensar que, como já veio o líder, ia fazer alguma coisa para aqueles quadros e também ele acaba por ser sequestrado. No ano passado, o presidente sofreu mais perseguição em Maputo. Pensava que aquilo aí ia acabar por Maputo, porque ele já estava a gozar a reabilitação e inimidade. Mas, de momento agora, foi sequestrado e não sabemos onde que ia parar. Nas redes sociais, muitos usuários já o dão como morto, mas a família de Cingano nega categoricamente esta informação, afirmando que ele continua vivo. Entretanto, em uma conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, o Cernic expressou preocupação com as declarações da família por considerar que ainda não existem dados oficiais que sustentem tal conclusão. O mais curioso é que aparece outra informação segundo a qual teria sido encontrado o corpo enforcado, mas a família novamente aparece a dizer que não é verdade, ele não está morto, está vivo. Então a questão que colocamos é como é que a família sabe que ele está vivo. Então a família sabe onde ele está. Se sabe que está vivo, é que sabe onde é que ele está. Seria bom que a família nos dissesse onde que ele está e esclarecesse de uma vez por todas essas informações todas que confundem não só
a nós como órgãos de investigação criminal, mas também a todo cidadão que já consumiu muita informação relativamente a este suposto sequestro. De recordar que a 16 deste mês, o Partido Revolução Democrática submeteu um ofício às autoridades no qual acusa os supostos raptores de estarem trajados com vestuário semelhante ao dos investigadores do Cernic, o que levanta suspeitas sobre o envolvimento de indivíduos que se fizeram passar por agentes do Estado. Queremos dizer categoricamente que não fomos nós que cometemos este crime, não somos nós que temos a missão de cometer os casos criminais, mas sim a missão de esclarecer os casos criminais. Ou por outra, nós estamos na posição inversa desta situação. Do trabalho que foi feito desde o início desta situação, dessas informações, constatou que havia um cidadão próximo do tal Vitano Cingano que estava na posse da sua documentação. E questionado este indivíduo como é que teve a documentação, ele disse que teria recebido de um mototaxista que transportava o desaparecido ou a vítima, porém não sabe explicar quem é esse mototaxista, não sabe dizer o seu paradeiro. Importa referir que Vitano Cingano esteve detido durante 6 meses na cadeia civil da cidade de Maputo, acusado de alegada colaboração numa tentativa de golpe de Estado durante as manifestações pós-eleitorais. O governo acha que salvaguardar os interesses dos aposentados é menos importante que salvar a LAM. O Centro de Integridade Pública, CIP, uma organização não governamental moçambicana, condena a pretensão do governo de investir nas linhas aéreas de Moçambique utilizando os fundos dos contribuintes do Instituto Nacional de Segurança Social. Segundo o economista da organização, Gift Assinalo, a pretensão do executivo pode ser ilegal. O primeiro problema tem a ver com a violação dos princípios legais que geram os fundos do INSS. E, segundo a legislação do Sistema de Segurança Social Obrigatória, refere que os fundos do INSS devem ser geridos de forma prudente, isto é, evitar alocar recursos ou reservas do fundo em investimentos de alto risco e com retorno incerto. A LAM, neste momento, representa exatamente isso, um investimento com alto risco e com retorno incerto. Então, se o governo está a forçar o INSS a investir na LAM, estará a violar este dispositivo. A segunda violação é que o dispositivo que gere as aplicações do fundo do INSS refere que deve ser aplicado apenas em empresas cotadas na Bolsa de Valores. Acontece que as linhas aéreas de Moçambique não encontram-se até então cotadas na Bolsa de Valores. Então, estaria novamente a violar este dispositivo legal. A organização denuncia interferência política na gestão técnica do Instituto Nacional de Segurança Social. Pronunciamento sobre a aquisição das ações da LAM por parte do INSS não veio da direção do INSS. Até então, o INSS não se pronunciou em relação a isso. Foi um pronunciamento do governo. Isto revela de que existe uma interferência política na gestão do fundo do INSS, porque cabe ao INSS, ao Conselho Diretivo do INSS, decidir onde é melhor alocar seus fundos. E, ao aparecer o governo a fazer esse tipo de pronunciamento, estará diretamente a forçar a direção do INSS a optar por esses investimentos. Foi o que aconteceu com as 3 empresas anteriores, HCB, EMOS e o CFM. Em nenhum momento nós acompanhamos a EMOS e o CFM a reagir que era sua iniciativa comprar as ações da LAM. Pelo contrário, foi o governo. Então, é uma ação do governo sobre as empresas, obrigando estas a drenar recursos para a LAM. Diante dos riscos de investimentos na LAM, utilizando fundos de pensionistas, o CIP recomenda. Por isso, nós
recomendamos, encorajamos o governo a encontrar outras alternativas de como é que pretende financiar a LAM, mas que não coloque em risco ou que não seja levando ou forçando o INSS a investir na LAM. Se o INSS pretender investir na LAM, poderá aguardar quando a LAM se tornar uma empresa rentável, sólida e de capital aberto, estar inscrito na Bolsa, esta será a altura que o INSS poderá investir na LAM. Portanto, neste momento, não é aconselhável o INSS investir na LAM. O governo aprovou em fevereiro a resolução que autoriza a alienação de 91% das ações das empresas Linhas Aéreas de Moçambique, Hidroelétrica de Cahora Bassa, Caminhos de Ferro de Moçambique e a empresa moçambicana de seguros, EMOSE, todas participadas pelo Estado. Nos últimos tempos, o atendimento no Hospital Central da Beira era cada vez mais difícil devido ao fluxo de doentes que davam entrada ao hospital para atendimentos de casos graves. Com vista a aliviar a pressão do Hospital Central, foi construído o Hospital Geral, inaugurado há 1 ano. Apesar de ter equipamentos médico-cirúrgicos modernos, este centro de saúde ainda não entrou em pleno funcionamento. Até o momento, apenas realiza atendimentos externos. Casos como malária complicada ou partos de risco continuam a ser encaminhados para o Hospital Central da Beira, contrariando o propósito inicial da nova unidade sanitária. Os doentes que vêm de casa, aqui para o hospital, vêm para as consultas, vêm para a área dos dentes, vêm para outras especialidades que são feitas, o doente é atendido e volta para casa. O ministro de Saúde, Hussein Isse, após visitar o local, reconheceu que o hospital não está a operar em sua totalidade devido à ausência de acessórios fundamentais para o funcionamento das salas de operações e áreas de internamento. E com isto, os colegas garantiram-me que dentro de 1 mês o hospital vai abrir para iniciar com esta componente que está a faltar, que é o internamento e são as cirurgias. Segundo o ministro, a montagem dos equipamentos em falta encontra-se numa fase conclusiva, o que poderá permitir, em breve, o funcionamento completo da unidade. Uma das cirurgias que vai entrar, já falei com os colegas, que é urgente entrar, é a parte materna, porque há muitas mulheres que vêm aqui para o hospital com necessidade de fazer uma cesariana para ter o bebê e são transferidos para o Hospital Central da Beira porque havia este problema da sala. E esta sala onde nós estamos aqui é a sala para o atendimento da mulher grávida, para fazer a cesariana, para ter o seu bebê. Então isto vamos acelerar, porque é uma emergência, sabe, né? Porque se a gente não atua nesta área, perdemos 2 vidas. Com capacidade para mais de 200 camas e diversas especialidades médicas, o Hospital Geral da Beira destaca-se pelo seu potencial tecnológico e pelo investimento feito na sua infraestrutura. Numa plateia rica de fazedores do desporto, figuras que marcaram o desporto nacional nas diversas modalidades e académicos, foi lançado nesta quarta-feira em Maputo o livro Belmiro Simango, Black Simon, o embondeiro do basquetebol moçambicano, uma obra que homenageia uma das melhores figuras da bola ao cesto moçambicano. Belmiro Simango, capitão do Machaquene, campeão africano em 1985, foi um dos símbolos da transição do desporto moçambicano no pós-independência. Reconhecido pela sua liderança e dedicação, destacou-se também como treinador das camadas jovens e séniores do clube. Referenciou o ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manasse. Hoje não celebramos apenas uma carreira, celebramos um legado tecido de talento, de esforço, de superação e, sobretudo, de um amor inabalável ao desporto e, mais particularmente, ao basquetebol e à juventude moçambicana. Este momento reveste-se de especial significado por acontecer num ano em que Moçambique celebra o 50º da sua independência nacional. Uma efeméride que nos convida como povo a refletir sobre o percurso dos nossos heróis, agentes de desportivos que com paixão e sacrifício contribuíram para edificar
a nossa identidade coletiva. O marco dos 50 anos da independência obriga-nos a olhar para o passado com gratidão, para o presente com responsabilidade e para o futuro com esperança no desporto. Ao longo de décadas, Belmiro Simango distinguiu-se não apenas como atleta exemplar, mas como verdadeiro embaixador dos valores do desporto, disciplina, espírito de equipa, respeito, humildade e perseverança. Dentro das 4 linhas, com a bola nas mãos, escreveu algumas das mais belas páginas do nosso basquetebol. Fora dos campos, transformou-se numa reverência viva, num farol para gerações inteiras de jovens que nele reconhecem um exemplo de dedicação, resiliência e patriotismo. Emocionado, Belmiro Simango considera este ato de homenagem importante na sua vida e fala do futuro da modalidade de basquetebol no país. Esta homenagem representa tudo que eu fui para o basquetebol. Então, esta é a ocasião, é a melhor ocasião da gente falar sobre o basquetebol com o Belmiro Simango. Para mim é uma homenagem que marca a minha vida. Eu joguei basquetebol durante 20 anos. 20 anos como basquetista. E fui treinador de basquete mais de 35 anos. Portanto, é dedicação. Eu penso que a primeira hipótese que eu tenho que dizer tem que se dedicar muito, a juventude tem que se dedicar muito ao basquetebol, como nós também dedicamos. Mas, infelizmente, nós não tínhamos as condições que têm eles hoje. Mas, mesmo assim, eles não se preocupam muito. Acho que tem que se trabalhar muito, acreditarem que podem fazer muito mais do que aquilo que a gente fez. E eu estou esperançado que, se Moçambique continuar com aquela veia que nós tínhamos ontem, vai fazer muito mais do que nós fizemos. Escrito pelo historiador Dolamito Aminades, o livro inaugura o projeto Memória das Personalidades Desportivas Nacionais, encabeçado pelo Instituto Nacional do Desporto, INAD, sob a tutela do Ministério da Juventude e Desporto. Este é um produto do Ministério da Juventude e Desporto, implementado pelo Instituto Nacional do Desporto, que surge em relação à necessidade de pesquisar, documentar e imortalizar para as gerações vindouras o legado desportivo nacional, a partir de conversas com desportistas, dirigentes desportivos, treinadores, médicos, massagistas e outros agentes desportivos que, com o seu trabalho, foco, garra e determinação, contribuíram para a construção do edifício desportivo nacional. A iniciativa visa preservar a história do desporto moçambicano através dos registros biográficos das suas principais referências.